pessoal, tudo bom? Hoje vamos aí para a segunda aula deste tutorial, que é composto de 3 aulas, onde nós estamos aprendendo a montar uma rede social descentralizada. Se você está vendo apenas esse vídeo, eu recomendo que você veja o vídeo anterior, onde eu explico como que funciona essa aplicação, a diferença de uma rede centralizada para uma rede descentralizada. São quase 15 minutos só falando sobre essas diferenças, tá? Hoje a gente vai basicamente falar sobre o Smart Contract dessa aplicação, que é onde nós colocamos as regras de negócio, né? As informações elas ficam nos Smart Contracts. E a última aula nós vamos falar daí como nós fazemos esse front, tá? Você pode ver o símbolo do React, então ele é construído com React. E aí lembrando também que o código no GitHub aí do professor Fernando Lopes, o link tá na descrição aqui. E então, pessoal, vamos direto já para o código, tá? Na aula passada explicamos o funcionamento da aplicação. E agora vamos entender então o Smart Contract. O Smart Contract é bem simples, tá, pessoal? Pode parecer até engraçado assim, mas na verdade é um Smart Contract bem simples. Só que você precisa entender exatamente, né, o que está sendo feito aqui, etc. E eu sempre digo assim que o pessoal que já programação em Solidity não é muito diferente do que programação em outra linguagem, né? A diferença basicamente o pessoal que às vezes tem dúvidas e tal é mais referente à parte da blockchain mesmo, não é nem tanto sobre a programação. Tem obviamente as particularidades, né? Mas não é nada de outro mundo não, tá? Então aqui nós estamos usando aqui a versão 0.5, mas você pode usar outra versão também. Essa aplicação ela já é um pouco antiga. Então basicamente nós temos aqui o nome do contrato. Aqui nós temos aí algumas variáveis globais, né? Para quem não sabe o que é variável global, ela pode ser acessada em qualquer ponto do contrato, não apenas dentro de uma função. Então em Solidity você sempre faz uma linguagem tipada, né? Ou seja, você tem que dizer qual que é o tipo da informação que você vai armazenar. No caso aqui nós temos o name, que é uma string, e você também tem os modificadores que você pode dizer se essa variável será pública ou será privada, que você tem em outras linguagens, né, também de programação, como Java. E aqui nós temos image count, também é uma variável global, o valor default é 0 e ele é do tipo inteiro sem sinal, unsigned integer, que é basicamente um número natural, né? Um número que não pode ser negativo. E aqui, ó, alguma particularidade aqui, né, da linguagem Solidity. Na blockchain, não que você não possa ter um banco de dados, uma aplicação descentralizada. Você pode ter uma aplicação complexa que para alguma função específica venha requerer um banco de dados. Mas, basicamente, os smart contracts, no caso a blockchain, ela cumpre tanto a função de servidor quanto de banco de dados. Nesse caso aqui, por exemplo. Então, se eu não tenho banco de dados, obviamente que eu vou precisar ter duas ferramentas. Uma que me permita armazenar as informações, tá? Que basicamente substitua o banco de dados. E essa ferramenta é o mapping, que eu já vou explicar. E também precisamos de uma ferramenta para poder modelar os dados, né? Ou seja, colocar as propriedades dos dados que nós vamos manipular. E no caso nós usamos aqui a struct. A struct, se você já vem numa linguagem como C, você já ouviu falar na struct, ou também é utilizada no Go, né, na Go Language, também tem a struct.
O que é basicamente struct? Tecnicamente você vai ouvir falar, struct permite que você crie os seus próprios tipos. Isso aí, para quem está começando, é quase que não falar absolutamente nada, né? E a grande questão é essa mesmo, né? Você precisa pensar na struct como aonde você vai efetivamente fazer a modelagem dos seus dados. Ou seja, você vai ter qual que é o objeto que você vai armazenar. Você vai ter um objeto, no nosso caso aqui é a imagem, né? E você tem que essa imagem ela vai ter propriedades. O que ela vai ter? No nosso caso ela vai ter um ID, né? A imagem em si nós vamos ver que não é bem a imagem que nós vamos armazenar, mas o hash da imagem. Vai ter uma descrição, vai ter o valor que eu vou depositar para a pessoa que postou, né? E o endereço do autor. Então veja, aqui eu tenho basicamente as informações, ó, né, do objeto aqui que eu estou trabalhando. Então no mapping eu vou armazenar e aqui eu vou modelar. Sempre, então vai ser muito comum. Dificilmente você vai ver um smart contract que não tem uma struct ou mapping, né? Então falando aqui mais especificamente, né? No caso aqui, vou começar aqui pela struct, depois a gente já fala sobre o mapping, né? Então como eu falei, a struct ela vai modelar o que? A imagem. Então veja que nós temos uma imagem aqui, ó. E aí basicamente eu preciso definir, né? Modelar esse dado aqui. Como que eu vou fazer isso então? Bem, para eu poder armazenar, eu preciso ter um ID, né? Assim como no banco de dados, sempre tem um ID aqui também. Também é do tipo inteiro sem sinal. Isso aqui, ó, é um detalhe interessante, tá? É o hash. O hash ele é uma string. E o hash é hash mesmo, tá, pessoal? É o hash. E por que eu armazeno o hash? Aí eu já comentei no primeiro vídeo que na blockchain nós não armazenamos arquivos de imagens, certo? Na verdade nós evitamos armazenar sempre questões desnecessárias, né? E porque porque custa gas, né? Você não paga lá por mês um servidor na nuvem, mas você vai precisar fazer o deploy do contrato, então custa, né? E a imagem então é muito pesada, a gente não armazena. Isso não é nessa aplicação, isso é em qualquer aplicação, tá? Então, por exemplo, no caso de aplicações de blockchain que utilizam imagens como os NFTs, por exemplo, então essas imagens geralmente ficam ou num servidor centralizado, que não é aconselhável, mas possível, ou elas ficam no IPFS, que eu falei também na aula passada, que é aí um sistema distribuído também descentralizado de armazenamento de arquivos. Só que para eu não perder a vinculação com a blockchain, o que eu vou fazer? No momento que eu fizer o upload dessa imagem, por exemplo, no IPFS, que é o que nós vamos fazer aqui, eu vou receber um hash, tá? Dessa imagem, como se fosse isso aqui, né? Isso aqui não é o hash, isso aqui é o número da conta aqui, né? Mas assim, é um número, né, como esse, uma sequência, uma string. E aí eu vou armazenar esse hash no smart contract, na blockchain. Então quando a pessoa, por exemplo, ela vai consultar o smart contract, ela vai ver que está armazenado um hash, e ela pode, por meio desse hash, acessar essa imagem lá no IPFS. Então isso garante que a imagem que está, por exemplo, imaginando que fosse aqui no caso, basicamente estou postando, né, as figuras, mas imaginando que seja, por exemplo, um NFT, aí a pessoa ela vai poder conferir que aquela imagem de fato está relacionada com aquele smart contract, tá? Então isso é bem importante. Então por isso que é uma string, né? Então é o hash. Então não se confunda, que embora esteja escrito aqui imagem, não é bem a imagem que a gente vai armazenar, a gente vai armazenar o hash da imagem. A imagem propriamente dita fica no IPFS. Aí eu vou ter uma descrição, né? Quando eu vou fazer aqui for fazer o upload, ó, tem a imagem description aqui, né? Vou colocar uma descrição para a imagem. Por exemplo aqui, ó, React. E o endereço de quem vai receber, né, o tip. Certo? Vai ter uma conta, no caso essa conta aqui, ó.
que vai receber se eu for fazer o depósito aqui do valor, no caso, né? Tem o TIP também, 0.1 Ether. Então, que vai ser do tipo address payable, né? Então essa é uma característica também da Solidity, isso é bem legal, né? A gente consegue transferir valores desde que, no caso Ether mesmo, né? Desde que esta variável aqui ela tenha esse modificador aqui, payable. Isso é uma particularidade da Solidity, você não vai ver isso em outras linguagens, né? Aí nós temos dois eventos, tá? Deixa eu só falar do mapping antes, né? Então, basicamente, esse mapping, o que vai acontecer? Eu vou ter um ID, tá? Que ele vai, basicamente, servir ali como essa função mesmo, né? De relação. E cada ID vai estar relacionado, então, a uma imagem. E uma imagem, o que é? É uma struct. Então, eu vou ter lá ID 1 relacionado com uma imagem 1 aqui, né? Vai estar relacionado à imagem 1, vai estar relacionado ao ID 1 e essa imagem vai ter essas propriedades. Aí depois, quando for armazenada outra imagem, ela vai ficar no ID 2, depois no 3. E aí eu sempre vou conseguir recuperar a imagem fazendo referência ao ID. E posso, obviamente, daí ter acesso a todas as propriedades da imagem. Então é bem isso basicamente que o mapping faz, né? Ele simplesmente armazena aqui informações, relaciona um ID com aqui um objeto, no caso uma struct, mas poderia ser qualquer outro elemento aqui, tá? Inclusive existem mappings mais complexos, né, que eu vou relacionar, por exemplo, com o endereço, e aí eu posso colocar o mapping dentro do outro mapping. Basicamente a mesma lógica que você trabalha com o banco de dados, você pode trabalhar dentro do mapping, claro que mais limitado, né? E aí eu tenho os eventos. Caso você não saiba o que são eventos, o evento é algo muito importante hoje, tá? Principalmente para programação distribuída. Ou seja, como eu tenho muitas aplicações geralmente no sistema distribuído, as aplicações, no nosso caso aqui nós estamos falando de nós, né? Mas eu posso ter também aplicações, o front, não apenas smart contracts. Em geral, né? É interessante que eu tenha alguma forma de avisar, né? Por exemplo, um outro nó ou uma aplicação quando algo aconteça em outra aplicação. E a partir de um fato, desse fato X, por exemplo, que aconteceu, no caso foi criada uma imagem, eu posso desencadear uma outra ação. Então você pode pensar no evento como um aviso mesmo, né? Aconteceu alguma coisa no smart contract, libera o evento. Então, e a partir desse evento daí eu consigo saber exatamente o que aconteceu. Qualquer outra aplicação do sistema pode ter acesso aí a todas as informações e o que aconteceu efetivamente, e aí você vai escrever a lógica, tá? Então aqui nós vamos ter um evento para indicar que foi criada uma imagem nova. Então quando pessoa fizer o upload lá e for armazenado o hash, né, for criado aqui esse objeto, vai ser disparado um evento, e aí eu posso utilizar esse evento no front, onde eu quiser. E também aqui um evento relacionado ao valor, né, que foi depositado para o autor. Imaginar, por exemplo, assim, vamos dizer que o autor lá, ele tem lá uma aplicação, ele quer ser avisado quando for depositado. Eu posso, por exemplo, criar lá uma aplicação em React mesmo, e aí pegar esse evento e conectar, sei lá, com o serviço de SMS, Telegram, por exemplo, e disparar uma mensagem, tá? A partir desse evento. E aí eu consigo ter acesso a todas as informações. É bem legal essa questão dos eventos, tá? E aqui nós vamos por o contrato, né, propriamente dito. Aqui nessa versão eu estou usando o public ainda, versões mais recentes não é desnecessário, mas aqui nós estamos na versão mais antiga, 0.5. De qualquer forma, o constructor, ele é um constructor como em outras linguagens também, tá? É a primeira função que vai rodar quando você fizer o deploy do contrato. E ele vai rodar aqui basicamente esse comando, colocando o nome do contrato aí para essa variável global aqui como Decentragram.
E aí veja, pessoal, aí eu vou ter duas funções, uma referente ao upload da imagem e outra referente ao depósito dos valores. E aí o que vai acontecer? Basicamente eu vou passar para essa função o hash, que é uma string, e a description. Esses são os argumentos da função. Aí eu tenho algumas verificações, né? Aí na Solidity nós utilizamos o require para verificar condições, né? Muito comum isso. Então primeiro eu vou verificar se o hash, né, ele é maior que 0. Se for 0, né, significa que não tem hash nenhum. Aqui eu vou verificar também a mesma coisa da descrição. E o message sender, que é também a Solidity, ela tem o que nós chamamos de algumas variáveis globais já próprias da função, própria da linguagem, como o message sender, que é o endereço que vai efetivamente chamar esta função aqui. Então esse endereço não pode ser 0, tá? Feito isso, o que vai acontecer? Eu vou pegar aqui a imagem counter, que é uma variável, que é uma variável global, começa em 0, e eu vou armazenar a primeira imagem. Então eu vou colocar o mais aqui, significa que eu vou incrementar, né? E agora o que eu vou fazer? Agora eu preciso salvar essa informação no mapping, certo? Como que eu faço? Aí tem uma sintaxe própria para armazenamento aqui da struct. Aqui do lado esquerdo eu vou colocar o nome do map, e aqui nos colchetes eu vou passar o ID, que basicamente nada mais é aqui nesse caso, que vai ser o número 1, certo? Então, ou seja, desse lado aqui vai estar, eu vou ter a primeira imagem, né? Ó, veja que o nome do map é images, image count vai ser 1, e aí aqui vai estar a imagem que vai estar relacionado. E aí eu coloco a struct basicamente aqui, ó, como está aqui em letra maiúscula, ó, image. Abro aqui os parênteses e aí eu passo os valores na ordem que está na struct. Ó. Então é o ID, hash, description, type amount e o endereço do autor. Então vai ser imagem count, que vai ser 1, a imagem hash é o hash, que vai vir lá do IPFS, tá? A gente vai ver isso no front, quando a gente for fazer o front. A description, aqui está o valor default 0, né? Mas vai ser passado obviamente o valor. E o endereço do que vai receber, que é o que fez o deploy da imagem, que é o message sender, que é o que chamou a função, né? Então a pessoa que vai colocar a imagem dela nessa aplicação, ela vai ser o message sender, porque ela que vai chamar essa função upload image. E aqui é quando alguém vai passar um valor, né? Que no caso acontece ali, conforme a gente viu já né, se eu quiser fazer, eu tenho que apertar aqui, aí ele vai puxar no MetaMask o valor para eu poder depositar para aquela pessoa ali. Depositei, aí esse usuário, no caso que foi responsável pelo deploy, ele vai receber os valores. Então basicamente aqui eu vou passar para essa função o ID da imagem, né, que eu quero invocar aqui. Aqui mais uma vez um require para fazer verificações, tá? Tem que ser maior que 0 e ele tem que ser menor ou igual o image count. Aqui vai passar, ó, ele vai pegar essa variável aqui, ó, image, uma variável aqui local, tá? Do tipo image, ou seja, do tipo struct. Então ela vai ter as propriedades da struct e vai passar aqui o ID para selecionar esta imagem aqui. E aí agora o endereço aqui do autor vai ser image ponto. Essa é a sintaxe que eu uso para acessar propriedades da struct, é o ponto. Então image ponto autor, né, que tá ali, ó, autor, para selecionar o endereço para onde vai fazer o depósito, né? E aqui, ó, eu vou efetivamente fazer a transferência, ou seja, é o endereço do autor, tá? Ponto transfer
E aí no caso, o valor que for passado para essa função, que for depositado nessa função, veja que ela é payable, também ela precisa ser payable, uma função para receber Ether tem que ser payable. E, o valor, e a variável aqui que representa o valor depositado, nós chamamos de message value, porque na verdade o que é uma mensagem de valor, né? Que eu estou depositando. Então o message sender é aquele que está chamando a função. O message value é o valor efetivamente que foi depositado, foi passado para essa função. E no caso aqui vai estar armazenado nessa variável global aqui, que vai ser transferida para o autor. E aí eu vou ter que acrescentar, né, a quantidade, né, o type amount. Então no caso é image.typeAmount vai ser igual a image.typeAmount, agora vai vir acrescentada do message value. Vou atualizar a imagem, o mapping, aqui no caso, né, images, passado o ID para essa nova imagem aqui, para essa imagem aqui, né? E aí vai emitir o evento, para dizer que foi aqui também, ó. Vai emitir o evento da imagem foi criada, imagem count, com as informações, ó. Depois dessas informações eu posso pegar elas com o WebTree lá no front. E aqui eu emite imagem type também passando as imagens aqui, ou seja, qual que é o ID, qual que foi o hash que recebeu o valor, qual que é a descrição da imagem que recebeu o valor, qual que é a quantidade que foi depositado e quem que foi o autor que recebeu. Então vocês podem ver que não é assim algo tão complicado. Claro que se você nunca viu Solidity na vida, provavelmente você deve estar com dúvidas, né? Mas aí eu acredito que seriam relacionadas à própria sintaxe da linguagem. Aí você vai ter que pegar ali, estudar um pouquinho a sintaxe especificamente de alguns elementos próprios da Solidity, que é essa questão de message value, message sender, questão do endereço payable. Então tem essas particularidades da sintaxe, mas não é nada muito diferente do que você já deve ter visto caso você já programe, tá? Então pessoal, espero que vocês tenham entendido a lógica aqui do Smart Contract. Isso aqui repete muito, você sempre está fazendo depósitos, né? Você vai precisar armazenar alguma informação, então assim, no começo é um pouco complicadinho, mas depois, conforme você vai praticando, aí a tendência é que vai ficando bem mais fácil, entendeu? Então eu espero que vocês tenham compreendido. Eu vou disponibilizar o código. Aí dúvidas nos comentários a gente vai respondendo conforme possível aí. Beleza, pessoal? Divulguem aí o canal, né, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Um grande abraço para vocês e nos vemos na próxima aula, onde nós finalizamos esse tutorial com a explicação do front. Aí vocês vão ver que o front é mais complicadinho do que o próprio Smart Contract, mas também nada de outro mundo. Beleza? Grande abraço e até a próxima.